Quando iniciamos a autoescola, a gente sempre pensa que a gente vai ver só sinais e agora você está percebendo que o negócio é mais embaixo. Você vê que não é só placa, é normas, é regras de circulação, Sistema Nacional de Trânsito, parada, estacionamento, crimes e penalidades, medidas administrativas. Mas você já está vendo tudo isso e bora para nossa aula de sinalização. O que nós vamos ver hoje? Conceitos e definições da sinalização, sinalização vertical e, lógico, nosso exercício. Rafael, mas tem exercício? Ou se tem, placa é muito cobrado na prova. Na maioria das vezes entre 4 e 5 placas em alguns estados, tá? Então vamos lá para nossa aula. Todo cidadão tem o dever de conhecer e proteger, respeitar e obedecer à sinalização de trânsito. Por que a importância da sinalização? Existem muitas placas de sinalização e cada uma delas desempenha um papel importante, trazendo o quê? Informações necessárias para que os cidadãos possam trafegar com tranquilidade. Sendo assim, vamos conhecer a característica e a finalidade da sinalização de trânsito. Então, gente, você vai entender o porquê. Placa. Rafael, por que placa? Porque ela te dá ordem no trânsito. E aí você vai ter que entender o que é sinalização vertical, horizontal, sinalização de regulamentação, advertência e assim por diante. Vamos conhecer aí as sinalizações. Já foi atualizada pela Resolução 160 e 483. No artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro diz assim: os sinais de trânsito classificam-se em, essa já é questão de prova, tá? Sinalização vertical e horizontal. Essas duas que você anota. Existe mais? Sim, existe mais. Mas anota essas duas, sinalização vertical e horizontal. Que mais? Dispositivos auxiliares, sinalização de obra, sinalização luminosa e sinalização por gestos. E sinais sonoros, é claro. Então, sinalização luminosa, temos exemplos aqui de semáforo, tem placares eletrônicos, de gesto pelo agente do condutor, sinal sonoro pode ser apito da linha do trem e assim sucessivamente. Vamos adiante. Separei dois artigos aqui para vocês. Qual que são os artigos? O 81, que a sinalização deve ser colocada em local visível e legível, sem estar encoberta por galhos ou publicidades. Então, se você observa que o semáforo está ali, tampado, se você passa num sinal vermelho e comete uma infração, lógico que se não sofrer um acidente, né? Mas comete uma infração de trânsito, isso cabe recurso. E eu vou mostrar o recurso no próximo slide. É um recurso pronto praticamente, tá? Antes de eu falar desse recurso, eu quero que você observe essa imagem. Ó. Tem uma placa de proibido virar à esquerda, seguir em frente, virar à direita e quem que tá ali na esquina ali? Agente de trânsito. E agora, para onde ir? Para onde você iria? Então, gente, por exemplo, se você passar reto ou vira para um dos lados, lógico que essa imagem é uma montagem, tá, gente? Mas se você vira para um dos lados aí, o que acontece? Você pode entrar com recurso. Então, no artigo 90, igual agora para a placa para o sinal do semáforo, não serão aplicadas as penalidades previstas no CTB, que é CTB mesmo? Código de Trânsito Brasileiro, por inobservância à sinalização ou quando essa for insuficiente ou incorreta. Tá incorreto aqui? Tá. Cabe recurso? Sim. Tá pronto o recurso. A mesma coisa do semáforo. Rafael, mas como que eu vou provar que o semáforo está encoberto por galhos? Você vai lá e tira uma foto. Só não vai tirar foto de dentro do seu carro. Aí você vai falar, por que não? Se tem um agente de trânsito, vai ser uma infração gravíssima, tá? Então nem vale a pena, porque já o recurso para semáforo passou no sinal vermelho, é uma infração gravíssima, penalidade de multa, a pontuação no prontuário do condutor 7 pontos. Manusear o celular 7 pontos. Então, pede para alguém do seu lado tirar ou para antes, vai lá, tira uma foto para você anexar ao recurso. Vamos adiante. Os sinais de trânsito classificam-se em, já falei para vocês anotarem, sinalização vertical e horizontal. Vamos começar falando da horizontal, que tem uma questão de prova muito cobrada, que é essa daqui, ó. A sinalização horizontal apresenta 5 cores. Então você vai ver aí, branca, o que pode ser branca? Setas direcionais, a faixa que divide a pista, parada obrigatória, escrito área escolar, ônibus, tudo é pintado de branco. Sinalização horizontal é tudo que está no chão, tá, gente? Vertical, tudo que está no poste. Amarela, nós temos lombadas,
Nós temos também esquinas, é pintado de amarelo para proibir estacionamento. Temos linhas de divisão de fluxos opostos na cor amarela. Azul, somente ali a do deficiente físico. Vermelha, área da saúde, ciclovia e ciclofaixa, e tem mais uma. Responde aí para mim, você colocaria aí para ser nessas faixas pintadas no chão, você colocaria cinza, verde, marrom ou preta? Responde para mim, cinza, verde, marrom ou preta? Qual que você responderia? Se você falou preta, muito bem. Rafael, mas eu nunca vi faixa preta e não é o asfalto, eu provo aqui para você. A imagem tá pequenininha, mas deixa eu deixá-la bem maior. Reparem que aqui é um túnel. Nesse túnel o chão não é asfalto, é concreto. Então, se eles pintarem a faixa branca no chão, ela some muito rápido. Então o que eles fazem? Eles pintam aqui de faixa preta embaixo. Essa faixa preta é chamada de faixa de contraste. Então a faixa preta vai embaixo, a faixa branca é em cima. Já vou pegar um exemplo aqui falando de faixa. Tá vendo essa faixa branca aqui do lado? Tá do meu lado esquerdo, acredito que do seu lado direito. Aqui desse lado, ela é chamada de bordo do alinhamento. Para que ela serve? Se você vê que o sol está inclinado direto nos seus olhos ou tem um farol de um carro direto nos seus olhos, você vai desviar o foco da sua visão para a faixa para não criar o ofuscamento. O que é o ofuscamento? É a perda momentânea da visão. Então é só você desviar o foco da sua visão para ela para você se orientar. Vale sempre lembrar que você vai ter que tirar o pé do acelerador para não ocorrer uma colisão frontal aí ou não bater o carro em algum lugar. Vamos adiante. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. O que é prevalência? Quem prevalece sobre quem? Então, primeiro de todos, as ordens do agente de trânsito sobre qualquer norma de circulação e outros sinais. Então, se tem um agente de trânsito no semáforo fazendo assim, vem, e o semáforo está vermelho, você vai obedecer quem? O agente de trânsito. Depois, a indicação do semáforo sobre os demais sinais. Os demais sinais são quem? As indicações de sinais sobre as demais normas de trânsito. O que são as normas? As normas e as regras. Você quer ver? Você chega numa rotatória, de quem é a preferência? Você vai responder de quem está na rotatória circulando por ela. Então, isso é normas e regras de circulação. Então, as placas prevalecem sobre as normas e as regras, tá? Vamos adiante aqui, ó, só para você ver. Nessa situação, quem que você vai obedecer? O semáforo ou a placa? Você vai falar assim, pô, não sei. Agora você já conhece o semáforo sobre os demais sinais. Então aqui foi uma sinalização deficiente, fizeram a sinalização de forma errada. Então você obedece sinal. Rafael, e se eu tomar uma multa? Lembra no início que eu falei que cabe recurso? Artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos adiante. Questão de prova. Anotem. Os sinais verticais, de acordo com a sua função, eles são de quais? Sinal de regulamentação, sinal de advertência e sinal de indicação. Regulamentação são as vermelhas, sinais de advertências amarelos e sinais de indicação de cor azul ou verde, tá? Mas aqui eu deixei só azul para fixar na nossa mente. Então, sinal de regulamentação, advertência e indicação. Vamos conhecer os sinais de regulamentação. O sinal de regulamentação tem a finalidade de informar o usuário das condições, proibições, obrigações e restrições do uso da via. As suas mensagens, elas são imperativas, que quer dizer imperativa, obrigatória, e o seu desrespeito constitui uma infração. Gente, a partir de hoje essa placa ela não chama mais pare para você responder na prova. Ah, mas está escrito pare. Não, o nome dela agora vai ser parada obrigatória, tá? Então, o que seria ali uma obrigação? Ó, ela faz uma obrigação, parada obrigatória, obrigação. Ah, ela faz uma proibição. O que é proibição? Tudo que está cortado é uma proibição. Ó, tá vendo que aqui está cortada a placa no meio? Então aqui você fala, proibido seguir em frente. Não, é sentido proibido. Ou ela vai te dar uma restrição ali do uso da via. Por exemplo, a placa de regulamentação de estacionamento. Embaixo dela ela pode te dar uma restrição. Por exemplo, estacionamento regulamentado de tal hora até a tal hora, tá? Então ela regulamenta a via também. E o seu desrespeito constitui uma infração. Qual que é a questão de prova que sai daqui? A sinalização de regulamentação, ela tem a finalidade. Você vai ver que a questão da prova, ela tá aqui, ó. Tem a finalidade do quê? Você vai responder de informar os usuários das condições, proibições e obrigações
ou restrições do uso da via? Essa é a resposta. Vamos adiante. Sinais diferentes. Eu coloquei 2 sinais diferentes para vocês observarem. Rafael, por que a placa de parada obrigatória e de dê a preferência ela é diferente dos demais? Para você enxergar ela de todos os lados. Então você está aqui numa via preferencial, você está andando por ela. De repente ali na frente você vê que tem um cruzamento. Aí tem uma placa de parada obrigatória aqui para mim, ó. Você está vindo e tem uma placa de parada obrigatória aqui para mim. Você olhando ela de costas, igual tá aqui, você olhando ela de costas, você já não sabe o que está escrito na frente? Muito bem. E essa daqui, gente, é dê a preferência. O que é para você fazer? Dar a preferência, você pode passar devagar caso não tenha carro. Já a parada obrigatória, ela tem a mesma força de um sinal vermelho. No entanto que ela está no artigo 208 dizendo, passar numa placa de parada obrigatória ou no sinal vermelho é uma infração gravíssima. Então a força dela é como se fosse do semáforo. Viu a placa, parada obrigatória para o veículo, depois avança. Dia do seu exame, se você passar direto, acabou o exame, hein? Acabou o exame. Então você tem que parar. Rafael, parei, e agora? Deixa o Gasparzinho passar e depois você passa. Vamos adiante. Informações complementares nas placas de regulamentação. Então aqui você vai falar, pô, por que tem informações complementares? A pessoa vai lá e lê o nome das placas. Vai lembrar que nós vamos ver o nome de todas as placas no último módulo aqui, tá? Fique em paz. Aqui, ó, nesse módulo de placa, você vai observar que tem a plaquinha do ônibus. Só que você sai da autoescola, você esquece o nome dela. Você fala, então o nome dela é só ônibus. Negativo, o nome dela é circulação exclusiva de ônibus. E por que eles fazem isso? Porque quando você sai, justamente por isso, você sai da autoescola e esquece o nome da placa. Já que ali é só ônibus, você pode trafegar por aquela faixa? De jeito nenhum. E você trafegar por faixas exclusivas de ônibus, tanto do lado direito ou do lado esquerdo, corredores de ônibus, infração gravíssima, tá? Outras informações complementares, estacionamento rotativo, área de pedestres também vai estar ali junto com informações complementares. Então aqui fica proibido o trânsito de veículos automotores, nessa placa aqui que eu acabei de fazer a seta de azul.